Olá, alunos! Boa tarde! Aqui é a professora Luzia. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para orientá-los na realização das tarefas que estão disponibilizadas no aplicativo Centro de Mídia. Esse vídeo tem como objetivo orientar os alunos do sexto ano, então veremos agora as atividades do sexto ano. Para isso, entraremos no aplicativo Centro de Mídia. Vamos esperar carregar as turmas. Aqui aparece mais de uma turma, porque eu tenho mais de uma série. Está aparecendo a tela minha como professora, certo? Para vocês, irá aparecer a série de vocês. O que você precisa procurar? Aonde está? Sexto ano Joel Miranda. Então, se vocês observarem, tem sexto ano tarde e sexto ano Joel Miranda. Vocês precisam ir no sexto ano Joel Miranda. Assim que abrir a página, nós temos os comentários, as mensagens durante a aula. Vocês vão no item ao lado, que é o item de tarefas. Aqui aparecerá as tarefas de vocês, as pendentes e as realizadas de todas as aulas. Então, todos os dias vocês assistem 3 aulas, então todos os dias fica disponibilizado para vocês 3 tarefas. Como nós tivemos aula de matemática segunda, terça e quarta, nós vamos procurar as primeiras aulas, que foi lá no dia 8, na segunda-feira. Então, vocês podem observar aí que nós temos propriedade da matéria, que não pertence à matemática, e logo em seguida aparece frações e a reta numérica. Então, é aqui que nós iremos entrar. Aparece qual é a habilidade dessa atividade, ou seja, o que essa atividade pretende descobrir. Ela pretende descobrir se vocês conseguem identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Outra habilidade que eles pretendem ver se vocês representações fracionária e decimal, com um apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Professor, eu preciso copiar isso? Não. Vocês vão aqui, realizar tarefa. E a tarefa de matemática vai abrir. Antes da tarefa, tem a opção do vídeo. Então, vamos supor que vocês não tenham entendido, tenha ficado alguma dúvida, ou não tenha dado para assistir a aula. Essa é a aula ligada à questão. Então, vocês podem estar assistindo a aula para depois realizarem a questão. E depois, vocês já encontram a questão aqui. Então, a questão é: ao medir com uma régua, uma pequena medida era igual a 3/5 de 1 centímetro, ou seja, 3 partes de 5 de 1 centímetro. Então, a parte de baixo, que é o 5, é o denominador, representa a quantidade de partes que eu dividi o todo. Quem é o todo aqui? O 1 centímetro. Então, foi pego 1 centímetro, dividido em 5 partes, e foi pego 3 dessas partes. Claro que normalmente não utilizamos frações para descrever medidas de comprimento. Por isso, assinale na régua qual seta apresenta essa medida corretamente. Então, aí aparece a seta A, seta B, seta C e seta D. Eu quero saber quais dessas setas representam o valor 3/5 de 1 centímetro. Para começar, 3/5 de 1 centímetro, o que é 3/5 de 1 centímetro? Então, eu tenho que pegar a medida 1 centímetro e dividir em 5 partes iguais. E dessas 5 partes iguais, eu vou pegar 3, certo? Isso que significa 3/5 de 1 centímetro. Então, aí tem um desenho que eu fiz no meu caderno. Eu fiz a medida de 0 a 1 centímetro, dividi essa medida em 5 partes, porque o denominador está 5, e pintei 3.
Observem que essa pintura passou da metade, passou do valor 0,5, certo? Então eu vou voltar. Vocês concordam que depois do 1 a letrinha D não é? Não é. Por quê? Essa letrinha D está depois do 1 e o meu desenho que o valor da minha fração está depois do 0,5 e não depois do 1. Então eu já eliminei a alternativa D. A alternativa A está antes da metade de 1 centímetro, antes do 0,5. E eu não quero o valor antes da metade, eu quero o valor depois. Então não é a alternativa A também. Ou seja, eu posso ficar entre a B e a C. Observando o meu desenho, vocês vão ver qual é o valor que mais se aproxima do desenho que eu fiz. Se é a seta B, vocês vão colocar a alternativa B. Se for a seta C, vocês vão colocar a alternativa C, certo? Eu vou mandar essa foto para vocês depois, mas aí vocês vão observar aonde está meu 3/5. Se ele está mais próximo do 0,5 ou se ele está mais lá para o final, quase chegando no 1, certo? E aí vocês irão escolher a alternativa certa. Uma travadinha aqui no aplicativo. Vocês irão descer e terá a opção enviar tarefa. E assim que vocês assinalarem a questão correta, vocês podem enviar as tarefas, tá certo? Então, no caso ali, vocês vão decidir quais das 4 alternativas são a correta, quais as que mais se assemelham ao 3/5, ou seja, 3 partes de 5 do todo 1 centímetro. Gente, não está carregando as minhas questões, tá? Só um momentinho. E aí, retornamos aqui, depois de escolhida a alternativa correta, enviar tarefa, e está resolvido a primeira tarefa, tá certo? Toda vez que vocês apertarem aqui em cancelar, vocês não vão responder a tarefa e vão retornar para as tarefas pendentes. Então, aqui eu tenho as tarefas entregues. Na medida que vocês forem fazendo, o sistema vai carregando e a tarefa vai se deslocando para as tarefas entregues, tá certo? Todo dia vocês terão 3 tarefas. Essas 3 tarefas são das 3 aulas disponibilizadas no Centro de Mídia, tá certo? Esse vídeo tem como objetivo auxiliar vocês na primeira tarefa. Mas ainda assim, eu vou precisar mandar outros 2 vídeos para vocês. Um para a tarefa do dia 9 e um para a tarefa do dia 10, tá bom? Porque aqui temos, olha, fração e reta numérica do dia 9. Na verdade tem 2, mas se vocês entrarem na primeira, vocês vão observar que é a mesma que eu falei agora. É a mesma da setinha, certo? Então, o mesmo que vocês responderem no dia 8, vocês entram aqui, respondem no dia 9 e vai ficar ok. Depois disso, no dia 9, eles colocaram 2 de frações, certo? Então, eu vou fazer um outro vídeo explicando essa segunda, para que os vídeos não fiquem tão grandes, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem, viu, gente? Precisando de auxílio, pode me chamar. Bons estudos para vocês!